pudesse nos ajudar, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um psicólogo, porque eu tenho os alunos que vêm no Américo hoje, vêm da periferia, né? Não são de Santo André mais, eles vêm de outros locais, né? São pessoas de polos de pobreza, né? Porque pessoas que têm problemas sérios dentro da família, né? Com os pais, às vezes pais separados, enfim. E ela falou, eu como diretora, eu tenho que passar horas atendendo, né, esses alunos para ver o que eu posso fazer para integrar eles na escola. Então, o que foi colocado aí, a dificuldade hoje, né, com esse pessoal, porque hoje você tem núcleos de ignorância e de pobreza muito grande por conta de tudo isso do Brasil que está acontecendo. E, então, tem a questão, realmente, como falou da família, né, o exemplo que falou da criança de 10 anos, mas o modelo de educação que a gente tem está falido. Esse modelo, né, ele não dá incentivo para o aluno para ir para a escola. Ele vê aquilo ali como cumprir tabela. Ele não consegue, eu acho que o professor também é mal pago, mal formado, né? Porque o professor, na verdade, ele não tem que mais ser aquele professor que fala 2 mais 2 é 4 e fica no quadro meio. Esse não é mais o professor do século agora. É o professor que saberia dizer para o aluno como dar, vamos dizer, uma direção, porque hoje, com todos os recursos que a gente tem, as pessoas podem aprender sozinhas. A pessoa pode, com certeza, através aí de vários buscadores, ele buscar o conhecimento no mundo inteiro, né? Então, o professor, essa coisa dele ficar falando o que ele sempre falou, dar aquela aula normal, isso aí também desestimula muito. Então, provavelmente aqui a gente tem um problema. Professores, que a grande maioria dos professores hoje, por exemplo, de física, química, não tem formação na área. Quem dá aula de física é um cara que é formado em pedagogia, às vezes é formado em biologia. Então, como é que essa pessoa também, mesmo no ensino tradicional, que é esse, matéria e prova, que é o que ainda domina o ensino no país, né? É feito por pessoas que, infelizmente, não dominam o conteúdo também. Então, o aluno também não consegue ter essa visão, né, de estar aprendendo. Então, o sistema tem que ser... A gente tem que jogar mais responsabilidade para o aluno, né? Agora, para jogar a responsabilidade, o professor ele tem que ter essa função de liderança para dizer para o aluno o que ele precisa aprender. Isso que a gente tinha que ter no professor hoje. E que ele também não sabe, porque ele também, infelizmente, está mal formado também. É isso, né? Não teve esse prêmio. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho bastante pertinente, ainda na causa da causa. Porque uma colocou que falta respeito, outro colocou que falta estímulo, mas algo gerou esse conforto. O que gerou esse conforto? A perda do raciocínio e do discernimento daquilo que lhe convém, para aquilo que é mais confortável. O que é mais confortável? Você assistir TV? Não estou discutindo o conteúdo, gente. Mas o que é mais confortável? Você se prostrar diante de uma televisão, tela plana, e assistir aquele entretenimento? Ou você pegar um livro e ler e usar a tua capacidade cognitiva, imaginativa e viajar de forma construtiva, evolutiva? O que o LC pensa? Infelizmente, na década de 80, me corrija ele se eu estiver errado, por favor. Eu tenho 50 anos, eu não sou tão jovem assim, viu? Mas na década de 70 e 80, todo o Brasil, ele acreditava que tudo que era de fora era melhor que está aqui. E daí o que acontece? Nós tínhamos como referência o padrão americano. E o padrão americano era tudo o quê? Industrializado, tudo enlatado, tudo formado. E nós tínhamos como referência que eles estavam certos, e por eles estavam certos, nós vamos copiar o que eles estavam certos. Só que nós esquecemos de uma coisa. Eles eram a nação dominadora referente à América Central e à do Sul. E nós não utilizamos o nosso discernimento
e nos ater, e o governo em conjunto, querendo, como alguém colocou aqui, manter um povo ignorante para se manter no poder, aquela barra, permitiu com que entrasse aquele formato, aquela forma, e formatasse a nossa mente de que a gente deveria copiar. Ao copiar o padrão americano, aí sim, nós geramos o quê? Uma alienação. Essa alienação, é horrível essa palavra, né? Mas ela gerou o quê? Um conforto. Vamos seguir. É mais fácil eu seguir a mim mesmo ou eu seguir o outro? Ah, não, a Lúcia me leva. Ora, eu posso tê-la como referência, que foi o que o Ricardo acabou de dizer com relação aos nossos pais, aos nossos ancestrais, que os orientais utilizam isso de uma forma tão magnífica. Em respeito. É referência. Não quer dizer que aquela referência seja adequada ao agora, mas sem aquilo eu não estaria aqui. Então, como que eu posso otimizar aquilo de uma forma inteligente? Não, Lu, para o agora. De forma sintética, o que eu quero levantar a bola para que vocês e nós aqui conversemos é exatamente isso. A causa das causas está no nosso conforto. Como nós somos formadores de opinião e dispositores, pessoas que vão mover, remexer, reconstruir o nosso meio, nós temos que levar as pessoas de uma forma agradável, cada uma da sua linguagem, a raciocinar e não a copiar, que nem aquela pessoa que fala porque ouviu falar. Achei brilhante ela colocar. Não, eu fui lá, eu li, e ao ler, eu li, eu comparei e eu cheguei a uma conclusão que não necessariamente seja melhor, mas em relação ao que eu fiz, ou seja, eu levantei meu bumbum da cadeira, eu fui lá, eu gastei meu tempo, eu investi meu tempo e tive a minha conclusão, não é? Então, é isso que eu de pronto, né, e antes de finalizar, que tomara que demore muito, está maravilhoso, delicioso, eu quero deixar isso, para que nós ouçamos sim, mas façamos nós o nosso discernimento. Achei interessante, mas eu não vou crer objetivamente, de forma confortável, que você tenha a chave, ou você tem a absoluta razão e você tem a absoluta verdade. Não. A partir do princípio até da física, né, tudo tem dois lados. Tem que ter uma polaridade. Não existe o meio-dia o tempo inteiro. Não existe a meia-noite o tempo inteiro. Haverá necessidade das 6 da manhã, das 9 da manhã, das 3 da tarde, das 6 da tarde. Estamos todos em processo, né, dinâmico. Por isso que eu vos encaro e me encaro como um universo, uma individualidade que interage da melhor maneira possível. Ora mais acessível não, ora mais harmoniosa, ora menos harmoniosa. Porém, finalizando rapidinho com o que o Ricardo falou, nos compete a fraternidade, mas essa fraternidade respeitando a diversidade. E essa fraternidade, se não tiver uma coisa que tem que ser chão, que chama-se ética do viver, que não tem nada a ver com etiqueta, a gente não chega a lugar nenhum, não é? Então, eu particularmente levanto a bola dizendo, o que causou toda essa desestruturação e o porquê disso? Tá, eu descobri a causa na consequência desse rapaz de 10, que nem a Jônia, eu sou Júnior, Jônia. A Jônia colocou, ela me levantou uma visão que eu não tinha pensado. O cara deve ser ultra inteligente, esse padrão não funciona para ele. A forma que você colocou, eu compreendi de você levantar o queixo. E se você baixasse, se você se ajoelhasse perante a ele, você fala assim, mas eu te amo tanto. Porque, pensem, a maior deficiência do ser humano está na carência. E o pior, na carência dele mesmo. É uma loucura isso, na carência dele mesmo. E uma vez que você consiga conectá-lo a ele mesmo, automaticamente ele consegue se conectar com o outro.
E assim a gente começa a mudar aquele padrão vibracional, né? De resgate. Eu te entendo, sinceramente eu te entendo e compreendo quando você fala assim, eu tinha que pegar a polícia. Por quê? Coisas aconteceram também na tua vida que te levaram a pensar que esta era a melhor forma. Não tem certo, não tem errado, mas nesse bate-papo eu tenho absoluta certeza que, da mesma forma que eu tive uma nova percepção deste caso diferenciado, você também agora vai assim, pode ser que tenha sentido. E esse pode ser é fantástico, porque ele abre infinitas possibilidades. Outro dia me fizeram uma pergunta, Lúcia, se você fosse convidada a ser gestora pública, qual a primeira ação que você faria? E eu falei, não seria uma ação, um conjunto de ações, mas todas elas com foco em educação. E esse conjunto de ações começaria, por exemplo, que a gente chama da escola de paz. Por que não temos uma política pública onde hoje as meninas estão tendo bebê muito cedo? Elas nem foram educadas na concepção da palavra, já estão gerando seres e delargando a educação desses bebês na mão de outros. Delargando, porque não é delegando, delargando. Então, a primeira política que me veio à cabeça, a primeira delas, pegar essas jovens, em vez de criticá-las, um programa público onde elas teriam durante 9 meses um acompanhamento do pré-natal aliado com um programa de educação, onde ela cresça e permita esse ser que ela está gerando crescer. Em paralelo, promover situações onde elas realizem o seu propósito. Quando nós falamos que as escolas não mais encantam, é verdade, gente. Nós vamos em muitas escolas visitar, fazendo trabalhos voluntários, que a gente tem vontade de sair correndo. Mas, lógico que não fazemos isso, que o propósito é o contrário, é ali ficar e modificar aquela forma de educar. Muitas vezes, por exemplo, por que uma criança tem que aprender o vovô viu a uva, se ele nasceu para ser um dom artístico, um pintor, um artista, sei lá, tem todas as expressões artísticas, que é fantástico. E nós aprendemos, também como Unipais que atuamos, nós somos uma somatória de ciência, arte, filosofia e espiritualidade, que é o café. Ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Tudo isso, esses conjuntos de ações, seja educando o jovem desde a sua gestação, acompanhando essas vocações. Tenho certeza, se você pegar esse jovem, leve numa escola, filhinha que tem aqui também, acho que é Santo André e São Bernardo, onde as crianças desde os 4 anos são o que você gosta? Eu adoro plantar. E ele já vai com técnicas de plantio, medir, aí vai ver português, matemática ligada ao plantio. Eu adoro fazer um quadro. Ele vai, todas as disciplinas vão ser, são interdisciplinares, que é uma tendência assim real. O que você quer ser? Primeiro, eu quero ser piloto de avião. Para que você seja um bom piloto de avião, o que você precisa conhecer? Se é o sonho dele ser piloto de avião, e nós sinalizarmos que para ele ser um brilhante piloto, ele vai ter que aprender inglês, sei lá, porque já toda a linguagem da aviação está em inglês, um exemplo. Matemática, por causa dos... linguagem agora de informática. Ele mesmo vai querer apreender tudo isso, porque vai ser aquele conjunto de, quem eu não gosto de, sei lá, disciplina, mas é muito mais do que isso, um conjunto de saberes, eu prefiro essa palavra. Isso. Um conjunto de saberes que vai levar à consecução de um sonho. Você quer ser um engenheiro? O que você precisa? Você quer ser um médico? Que conjunto de saberes? Eu acho que é um olhar diferente para a educação. Conjunto de saberes para realizar o teu sonho, criatura. E talvez ninguém tenha perguntado para esse menino de 10 anos, eu gostaria até de conhecê-lo.
Eu gostaria de saber Ele o que estava ele matriculado. sonha. Por que a escola não procurou saber? Porque essa criança não estava. Exato. Porque ele Porque é só não está mais preparado, esses educadores não estão Ele é só mais preparados. um para a escola. Ele é só mais um para a escola. Nossos educadores não estão preparados para esse olhar voltado. Todo ser humano está aqui para realizar um propósito. Para que eu realize esse propósito, o que eu preciso saber? Porque eu sou uma pessoa cara de pau demais. Um dia eu quis aprender a pintar e fui pegar a técnica e pintei. Eu gosto de cantar, cismei de escrever livros, já tenho 4 livros escritos. Mas eu fui aprender a técnica de escrever. Como é que se escreve? Como que tem o início? Qual é a técnica do storytelling? Eu fui em busca dos saberes. E ainda quantos saberes para realizar? Porque eu tenho muitos sonhos a realizar. Muitos saberes a realizar. Mas isso, tanto desse jovem, né, linkar essa interdisciplinaridade. Ele pode virar para você, mas dá muito trabalho. Aí você vai. Como que você vai dizer? Mas você não quer ser um piloto? Isso. E você não quer ser o melhor dos pilotos? O motor da ação. Elevar a autoconfiança e a autoestima deste ser, que não necessariamente tem 10 anos. Existem seres que têm 40, 35, que precisam desse motor da ação interna. Puxa, você quer isso? Então creia, eu te ajudo, mas você vai se esforçar e eu estarei ao seu lado. Ou seja, a pessoa percebe que ela tem no momento de fraqueza Que ela onde precisa. se apoiar. Exatamente. Porque senão é só palavras ao vento. Então você faça isso, você faça aquilo, você faça aquilo. Daí, infelizmente, já te passo aí. Infelizmente, ela já está tão acomodada naquele. Não. Você fala assim, vamos, é possível. Vou junto, tem hora que você tem que ir junto. O professor é um influenciador. Pelo menos os primeiros passos. Então, uma outra tragédia que eu ia colocar para vocês, Não é bom trazer. que é a questão do professor. Para vocês terem uma ideia, em 2010, professores de pedagogia, havia uma taxa de desistência de 9,9% em 2010. Em 2014, essa taxa é 40%. Então, o que está acontecendo? Os professores que entram para ser professor de pedagogia, né, estão cada vez diminuindo mais. Então, a gente também, isso, pedagogia química. Química, em 2010, era 10% a desistência. Hoje, a desistência é 52,2%. Então, está diminuindo, né? Você pega, por exemplo, aqui, matemática. Em 2010, a taxa de desistência de um professor que quer ser professor de matemática era 13%. Hoje é 52% em 2014. Física, 12% também em 2010, em 2014 é 57,2%. Então, o que está acontecendo? Não vai haver professores para ensinar, entendeu? A gente já tem o problema da desistência, né, dos alunos e não estamos formando professores. Então, com essa taxa, daqui a pouco a gente não vai ter professor de física, de química, de matemática, até pedagogia, que é um curso que tem uma disciplinação. O pessoal não está. Então, esse é um outro problema que era importante a gente saber o porquê que está acontecendo isso. Tem problema de salário, tem condições, vocês têm acompanhado aí, professoras sendo agredidas, né, por alunos, tá certo? Então, falta de respeito com o professor, então, né? isso tudo está levando um quadro. Então, assim, nós estamos numa situação, né, terrível, porque alunos sendo marginalizados e não tendo nenhum incentivo para professores, porque esses alunos até professor, e não vai ter professor do jeito que está indo, porque vocês estão vendo que está indo assim uma exponencial a diminuição. Não vamos ter professor. Esse era outro assunto para ver o que vocês acham disso. Falar de uma experiência minha. Eu acompanhei um caso de um adolescente de 12 anos que na escola estava com muita falta, nota 1, 2. E aí acompanhei o familiar da escola para conversar com a diretora. E aí a diretora falou assim pra gente, olha, vocês estão querendo ajudar a criança, tudo bem, então eu posso fazer o seguinte, eu dou um trabalho para ela e a gente passa ela para o 8º ano. Quase caitura, né? Então, isso foi a diretora.
Então, eu entendo que o problema tem a família, tem uma série de problemas, mas a gestão dessas escolas também é fraca. Eu estou falando de uma escola em Santos, eu digo de verdade de uma outra. Eu falei para ela, se você passar esse adolescente, eu vou denunciar você. Não sei aonde, no MEC, em algum lugar eu vou te denunciar. Porque eu acho um absurdo uma criança que não consegue ter uma média 2. Imagina, você falar para mim que com trabalho ela vai passar de ano. É uma É o loucura, número né? que ela Porque precisa ajustar. a É criança respeito. está com problema, o pai da criança está com problema estrutural, psicológico, financeiro, de caráter e de ética para consigo e para com o filho. O filho vai, pai e mãe, aí o filho vai na mesma. O profissional que poderia ser um anteparo para também perdeu a ética e o caráter com relação a isso devido a um sistema. Aí nós brigamos aqui. É possível. É possível Lógico, transformar é pela possível, educação. é possível. Nós acreditamos nessa possibilidade. Porque vocês são educadores de amor, vocês são por amor. Num novo modelo. O Pércio queria pedir, já pediu 2 vezes, né, Pércio? Ela pincelou o que eu ia falar, de que há pouco tempo, um governo não muito distante, o governo proibia do professor reprovar os alunos. Aí eu pergunto, Acho que tem uma você não política. teria gerado um colapso, entre outras coisas, no ensino, no resultado? Cara, resultado. Mas tudo Uma isso parte com tal. um objetivo específico de gerar ambiência para que este poder se mantenha-se no Então, o fato mais ignorante o povo, para mencionar já a palestra, é o que eles querem. A Enfim, forma- você ainda quer, eu não tenho acompanhado muito, mas acho que não mudou muito. Mas a forma com que nós temos de interagir parece banal, simples, mas é a única. É através do voto consciente. De nós orientarmos aquelas pessoas, não no sentido assim, não, você tem que votar nisso porque isso é melhor. Não. Veja, entre isso e educar as pessoas, educar os nossos amigos, educar os nossos funcionários, educar os nossos chefes, em relação tudo bem, mas olha só, se você quer ganhar mais dinheiro, como é que interagindo dessa forma, votando nesse, gerando tudo isso, lá na frente, qual a consequência disso? Né? Fazer com que haja o quê? Um discernimento em cima disso. Você falou que nós tínhamos, rapidinho, que nós Ela tínhamos também está paixão. levantando a mão lá no... Mas só finalizando, essa paixão, para nós aqui,